Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela vida do Eduardo, o seu servo que teme ao Senhor, e muito obrigado por ele ter abraçado essa ideia de poder estar aqui para nos ensinar um pouco mais da Tua Palavra e ser um porta-voz do Senhor, ó Pai. Muito obrigado pela vida dele, o use para falar conosco e que tudo aquilo que for dito, que a gente possa estar levando ao nosso coração e realmente aplicando para que haja transformação, Senhor. Pois sabemos que devemos ser santos, pois o Senhor é santo, ó Pai. Nos ajude nisso, sabemos que é uma longa caminhada, mas o Senhor nos capacita para isso. Muito obrigado por isso e te louvamos e te agradecemos por esse momento de louvor ao Teu nome, Senhor. E esteja conosco nesse momento de esclarecimento da Tua Palavra e abençoe o seu servo, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e eu agradeço. Amém. Graça e paz, irmãos. Let's try again. Mais uma vez. Graça e paz, irmãos. Amém. Amém. Nós vamos abrir a palavra do Senhor, que é inspirada, que é inerrante, que é autoritativa, que é suficiente para nós. Se você achou o seu texto, você vai se colocar em pé. Os demais vão ter aquela famosa pressão. Sofonias, vai lá. Bora, tá aí. Vamos, sem pressão. Vamos lá. Tem gente que não achou ainda, está sentado. Vamos todo mundo olhar, sem pressão. Sem pressão, fica olhando. Até a pessoa achar. Com aquele apoio cristão. Todos acharam? Diga amém. Se ainda você não achou, diga misericórdia. Nossa. Vamos lá, ó. Nós vamos ler todos juntos o capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 3, que parece ser o coração do livro, o verso central, nós vamos chegar nele. Capítulo 2, versículo 3. Todos aí? 1. Vamos lá. 3, 2. Calma aí. 3, 2. Tá, eu sei que tem versões diferentes, mas nós vamos falar junto, tá bom? Não importa se tiver um pouco diferente. Vamos lá? 3, 2. Deve começar com buscai, não é? Buscai. Então vamos lá. 3, 2. Vamos lá, já. Vai, já. Pentecostes foi quase isso. Pode sentar aí, por favor, obrigado. Pentecostes foi mais ou menos assim. Apesar que língua de fogo hoje à noite não seria uma má ideia. Queridos, vamos lá. Foca aí. Deus levantou o profeta Sofonias
para trazer uma mensagem muito clara. O dia do juízo está chegando. O dia do juízo de Deus está chegando. Olha o capítulo 1, versículos 2 e 3. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Ou seja, Sofonias olha para o futuro, os verbos estão no futuro, e a palavra do Senhor diz: eu vou chegar para consumir, para exterminar, para fulminar todos os homens de sobre a face da terra. É uma mensagem muito pesada que Sofonias carrega. De fato é muito radical, muito absoluta. E é isso que Sofonias recebe do Senhor e entrega à sua geração. O dia do juízo está chegando. Olha os versículos 14 a 16, desse mesmo capítulo, capítulo 1. Eu vou pensar alguns versículos de Sofonias. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de negra ou de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Olha como ele cerca, delineia esse dia com adjetivos nada agradáveis. Dia de angústia, de indignação, dia de trombeta, de rebate, dia de densas trevas. Muito perto está o dia do Senhor. Atenção. O que ele quer fazer para aquela geração é preparar o povo, para que o dia do Senhor não os pegue desprevenidos, não os pegue de calças curtas, sem terem se preparado para o dia do Senhor. Por isso, atenção. Irmãos, eu percebo que a nossa geração está caindo no engano, no engodo, no erro, na miragem das propagandas que nos tratam como seres imortais, para que possamos consumir mais. E nós estamos enganados, esperando coisas que a gente não tem certeza que vão acontecer. Mas a coisa mais absoluta, que é o encontro com o Senhor, quer nós indo a Ele morrendo, ou quer Ele vindo a nós no último dia, para isso nós não estamos preparados. A gente está esperando coisas que não são urgentes, que não são importantes. Lançamento da 3ª temporada de The Witcher. Nossa, top. Vai ser daqui a pouco. A gente já sabe. Mas e o dia do Senhor? Que pode ser antes. Porque, já citei essa frase de manhã, para morrer basta estar vivo. Não precisa de muita coisa. Capítulo 3, versículo 8. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é juntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda a terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Está percebendo que mensagem forte, radical? Pode esperar. Eu vou me levantar um dia. O nosso Deus,
está sentado num alto e sublime trono, e à destra da majestade nas alturas, também assentado, está o seu Filho, o nosso Senhor e o Salvador, soberano dos reis da terra. Mas no dia em que aquele que está sentado no trono se levantar, as ilhas vão fugir da sua presença. Aqueles sobreviventes vão dizer aos rochedos: caí sobre nós. Mas eles não vão conseguir nem morrer, porque nada consegue livrar do dia da ira daquele que está sentado no trono e do Cordeiro. Mas Deus tem um alvo quando se levanta. Deus está indignado, especialmente em Sofonias, contra o orgulho. Veja no capítulo 2, versículo 10. Capítulo 2, versículo 10. Isso lhes sobrevirá por causa da sua soberba, porque escarneceram e se gabaram contra o povo do Senhor dos exércitos. Soberba é orgulho, é prepotência, é altivez, é você se achar. E isso desperta a ira do Senhor, sempre foi. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sabe aquele coração rebelioso, teimoso, obstinado, escarnecedor, que tira sarro, que zomba de coisas sagradas e que não hesita em difamar autoridades superiores? Contra estes corações Deus se levanta. Mas o coração compungido, contrito, humilde, Deus não despreza. Deus traz para perto de si. Então Deus tem um alvo aqui, no dia da vingança do Senhor nosso Deus. Deus se levanta contra orgulhosos. Olha o versículo 15, capítulo 2, versículo 15. Esta é a cidade alegre e confiante que dizia consigo mesma: eu sou a única e não há outra além de mim. Como se tornou em desolação, em pousada de animais. Qualquer que passar por ela assoviará com desprezo e agitará a mão. Mais uma vez, Deus está se opondo às cidades obstinadas, a populações, a sociedades, a comunidades que falam: Deus não existe não. Vou continuar pecando do meu jeito, vou continuar fazendo aquilo que me faz bem, que me faz sorrir, que faz sentido para mim. Não vem tratando de ira do Senhor. Porque o Deus que eu acredito, o meu Deus não tem ódio, o meu Deus não está irado com ninguém, o meu Deus está só amor. E assim vão cortando, picoteando as Escrituras, tirando aquilo que os constrange, mantendo apenas aquilo que é cúmplice com seus pecados. Reduzindo Deus a alguém de moralidade, alguém de filantropia, coisa que não respeita as Escrituras. Isso vai se cumprir um dia. Pode acreditar. O que você precisa para acreditar? Falamos de manhã. Você precisa ver milagres? Isso não é garantia de ter certeza. Você precisa de fé. Você precisa de fé. Esse dia vai chegar. Contra os orgulhosos. Só que o nosso coração é tão desesperadamente corrupto que ele nos engana. Você é orgulhoso? Você é humilde? Quem é humilde, levanta a mão. Vamos lá. Quem é humilde, levanta a mão. 10. Levanta. Todo mundo vê você humilde. Você sabe que existiu isso uma vez na igreja? Fizeram um concurso para a pessoa mais humilde entregar uma medalha. Daí no outro domingo essa pessoa veio com a medalha aqui, já tiraram a medalha dele.
Deixou de ser humilde, miserável. É tão difícil a gente discernir as próprias ações, o próprio coração. Como saber se eu estou humilde diante do Senhor? Esse livro nos apresenta 3 frutos de orgulho, de teimosia, de rebeldia diante do Senhor. Então, vamos analisar se a gente está nesse caminho, obstinado contra Deus. Se as nossas ações delatam, denunciam um coração orgulhoso diante do Senhor, soberbo, altivo. Veja pelos frutos, porque pelos frutos nós conhecemos. Não basta dizer, eu sou humilde. Não basta levantar a mão, não basta pegar uma medalha. A humildade gera frutos, assim como o orgulho. Nesse livro, essa geração aqui, tem pelo menos 3 frutos de orgulho. Presta atenção, para ver se você não se identifica com um deles. Porque ainda é tempo de arrependimento e pedir para Deus te quebrar. Primeiro fruto, sincretismo religioso. Olha que curioso. Sabe o que é sincretismo religioso? É você manter um pé na sã doutrina, você acreditar no Senhor Deus, no Senhor Jesus Cristo, mas também acreditar em outras coisas e fazer da sua fé uma colcha de retalhos e ficar adicionando outras coisas porque vai que funciona, vai que dá certo. Olha o capítulo 1, versículos 4 e 5. Dizem assim: estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes, os que sobre os eirados são os telhados das casas, adoram um exército do céu. Ou seja, tinha gente naquela geração que subia no telhado para adorar estrelas, astros. Mas continua o versículo 5. E os que adoram ao Senhor, ou seja, estão adorando estrelas e o Senhor. E termina o versículo: e juram por Ele e também por Milcom. Está vendo? O sincretismo religioso são pessoas que não apostam todas as suas fichas no Evangelho, que não confiam em Cristo só. Isso é muito típico da nossa geração, especialmente da nossa nação. Nós não estamos muito aí para coerência religiosa. Eu morava em São Paulo ainda, fazia JMC. Peguei um ônibus lá em Congonhas, ia para uma outra igreja. Daí sentou do meu lado alguém e eu comecei a puxar um assunto para tentar pregar o Evangelho. Comecei a falar: hoje é dia do Senhor. Você está indo para algum lugar, para alguma igreja? Ele falou: não, eu sou católico. Eu falei: não, eu sou evangélico, sou protestante e tal. Daí ele: eu gosto muito dos protestantes também, eu acho muito legal. É porque eu gosto muito da parte social, sou espírita também. Daí eu comecei. Daí ele estava saindo de Congonhas porque disse: cara, eu sou piloto de avião e eu tenho certeza absoluta que eu já vi OVNI, objetos não identificados, e os seres humanos são fruto de intervenção extraterrestre. Eu falei: cara, desculpa, eu dei uma risada igual vocês. Falei: cara, desculpa, como que você consegue sustentar todas essas coisas? Ele falou: é que eu sou um pouco ateu. Estou falando de verdade. Ele falou: que na verdade eu sou um pouco ateu. Quer dizer, só ateísmo para costurar tanta coisa assim junto. Hoje a gente fica rindo disso, mas vê se não é fruto de orgulho alguém não abraçar as Escrituras por completo.
Porque se você se torna árbitro, juiz deste livro, você pega uma parte de que você não gosta e fala, não, isso daqui caducou, isso daqui expirou, isso daqui ficou para trás, isso daqui não tem nada a ver. Ó, essa parte eu gosto. Essa parte que o pai do filho pródigo sai correndo para abraçar o filho, essa parte eu gosto desse Deus. Mas assim, Sofonias, que fala do dia de vingança, vamos pular essa parte, passa mês que vem, desencana, vamos largar a mão disso. Irmãos, isso é fruto de orgulho, de soberba. Um coração crente abre as Escrituras e vai a ela submisso, dizendo, Deus, fala ao meu coração, altera a minha perspectiva, alarga a minha visão. Mas, de fato, há aqueles que picotam, às vezes, literalmente. Um dos presidentes dos Estados Unidos, Roosevelt, cortou as Escrituras. Tem a Bíblia dele, ainda hoje, na biblioteca do Congresso, lá nos Estados Unidos, cortada, porque as partes que ele não concordava. A gente não chega a fazer isso. Mas, às vezes, a gente pensa assim. Porque a Bíblia tem que se adequar àquilo que a gente sente, àquilo que a gente vê, a nossa perspectiva das coisas. Isso é muito comum na nossa geração. Pessoas que dizem acreditar nas Escrituras, mas recheiam também o caldo, temperam com várias outras coisas. Tem uma semente de romã na carteira, não passa embaixo da escada, de repente lê o horóscopo, vai vendo aqueles testes de revista para ver que signo que é melhor com o meu. E começa a compor uma fé cheia de sincretismo. E isso é orgulho. É fruto de um coração rebelioso contra o Senhor. De alguém que não se submete à sua voz. E vê se isso não se parece com o que você tem vivido. Seja honesto com você mesmo. Você abraça as Escrituras por completo? Você lê este livro com piedade, com submissão? Ou você se acha melhor? Ele ficar empoeirado na sua estante, na sua prateleira, mostra o teu orgulho. Porque é você dizendo para o Senhor, às vezes não articulando estas palavras, mas com a sua postura dizendo, Deus, pode deixar comigo, que eu sei resolver as coisas. Não preciso do teu conselho, não preciso da tua palavra, não preciso da tua instrução, eu sei. Não preciso de manual. Você já viu teu pai tentando arrumar uma coisa, desprezando o manual? De repente a coisa para em pé, faltando 30 parafusos, que ele não conseguiu encaixar, mas vai lá. Tem muita gente que vive desse jeito, desprezando o manual que Deus nos deu. Segundo fruto do orgulho, primeiro sincretismo, segundo rebeldia, teimosia, obstinação. Olha o capítulo 2, capítulo 3, versículo 2. Capítulo 3, versículo 2. Não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Essa é a turma daquele, eu não vou aceitar repreensão, disciplina, exortação. Lembra o texto de hoje de manhã? Tende cuidado, irmãos, para que não haja em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente. Um fruto do orgulho é aquele que não se expõe à comunhão dos irmãos, que acha que sozinho dá conta, e daí passa a não frequentar a célula, a escola bíblica dominical, a reunião de estudo bíblico, ao culto de domingo à noite. Isso é orgulho.
Pessoas humildes vão à igreja porque sabem da sua fragilidade, da sua pequenez, da sua falência. E daí nós vamos pedindo a Deus instrução, direção na nossa vida. Mas rebeldes, orgulhosos que geram rebeldia, não aceitam disciplina. Você chama atenção e a pessoa endurece. Já disse um grande sábio, aquele que quando repreendido endurece a cerviz, ou seja, não se abaixa, não reconhece, será repreendido, será destruído sem que haja cura. Eu estou muito próximo de adolescentes. Eu dou aula para ensino médio, mas sou diretor de um colégio de quase 500 alunos. E a gente percebe que a repreensão é o diagnóstico do tipo de coração que você tem. A tua reação à repreensão. Salomão já disse, repreende um sábio e ele te amará. Parece que a pessoa está inofensiva. Mas quando você fala, para de falar, por favor. Eu? Daí a pessoa começa a virar o jogo, começa a descredibilizar autoridades, começa a minar a repreensão, e por fim joga os pais contra o colégio, e por fim vai fazendo de tudo só para não assumir, eu errei. Isso tem sido traço característico da geração. Uma dificuldade de reconhecer, de se arrepender, de quebrar o coração, de abaixar a cabeça, de cortar o tupete, de falar a verdade, eu errei. Não aceita disciplina. É uma geração muito mimizenta. Você não pode olhar nos olhos e falar, cara, você está errado. Não, calma aí, essa é a tua verdade. Não vou aceitar isso não. Isso me faz bem, me dá licença. A admoestação é uma bênção. E humildes sabem disso. Pessoas quebrantadas buscam uma disciplina. Se expõem à supervisão, prestam contas à liderança. E dizem, olha, por favor, vê se eu não estou enxergando errado. Porque sabem que na multidão de conselhos há sabedoria e que muitas vezes pessoas sozinhas andam sem ver pontos cegos e andam errado. Não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Olha que traço triste de uma geração orgulhosa. Como você é quando te repreendem? De verdade. Quando te olham nos olhos e falam, você errou, cara. Você tenta esconder isso, cozendo para você folhas de figueira. E tentar, de alguma maneira, esconder suas vergonhas. Você tenta tangenciar a culpa, colocar em outro, ou você assume a sua responsabilidade e se quebra diante do Senhor humildemente. Terceiro fruto do orgulho, amor ao dinheiro. Olha o capítulo 1, versículo 18. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Tem gente que acha que a prata e o ouro livram da indignação do Senhor Deus. Você viu aí? E Deus está deixando claro, nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar do dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. São pessoas que se agarram no dinheiro.
no ouro e na prata, porque o dinheiro comunica a nós mentira. Você já viu como o dinheiro mente para você? Você já andou na rua e achou 50 reais? Daí você coloca isso no bolso, já estufa o peito, começa a dar aquela gingada, porque, cara, você tem dinheiro. Muita gente faz isso a vida inteira. É aquela ideia de, olha, você não pode falar nada da minha vida porque você não paga as minhas contas. Estou pagando. O dinheiro comunica uma ilusão de autonomia. Vou explicar isso. Quem tem dinheiro, muitas vezes acredita, porque o dinheiro falsamente comunica uma autonomia, dizendo, olha, você pode fazer o que você quiser. Uma liberdade. Mas isso é uma miragem, porque o dinheiro, como todos os ídolos, te abandona na hora da morte. Ele pode te fazer ter uma falsa ilusão de que as coisas estão bem, te comunica segurança, te comunica vida, te comunica paz. Cara, ter dinheiro no bolso. Lembra da parábola? Os celeiros estavam cheios, e daí o cara falou, agora descansa, regala-te. Porque, tua conta bancária tá bem. Fica tranquilo. E Jesus diz, louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que você juntou, para quem vai ficar? Então, cuidado com o dinheiro, porque isso traz uma ilusão de que você pode se livrar das coisas de Deus. Olha ainda o capítulo 1, versículo 12. Naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à boca do vinho e dizem no seu coração, o Senhor não faz bem nem faz mal. Você já viu esse tipo de cinismo? Você tenta abordar alguém, a pessoa fala, não, Deus está nem aí. Não faz bem nem faz mal. Está tranquilo. Isso é tudo fruto de orgulho. Contra tudo isso, o Senhor Deus preparou um dia. Capítulo 2, versículo 1. Concentra-te, examina-te, ó nação que não tens pudor. E agora é para você, jovem adolescente. Concentra e examina. Presta atenção, o dia do Senhor está chegando. Para a sua vida. Não caia na ilusão daquela fila imaginária de que mais de 90 anos vai primeiro. Concentra e examina. Deus se levanta contra orgulhosos. Versículo 2. Antes que saia o decreto, pois o dia se vai como palha. É uma evidência da brevidade da vida. Você pisca e passam anos. Eu lembro de conversar com a minha bisavó, aos 93 anos, ela falando, passou assim. Se vai como palha. Os nossos dias são como a relva, viceja e floresce, e logo já não se acha o seu lugar. É como fumaça. Então, jovem, eu sei que você tem uma ilusão de imortalidade. Eu sei que você está a plenos hormônios e descobrindo músculos. E que você acha que você é eterno. Mas quanto mais cedo você enxergar a brevidade da vida, mais sábio você vai ser. Então concentra-te, examina-te antes que saia o decreto. Porque implicitamente dá para dizer, depois que Deus se levanta, não tem oportunidade de redenção. Não tem mais como a pessoa pleitear perdão de Deus.
pois o dia se vai como palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor, sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Então hoje, sexta-feira, é oportunidade de redenção, de salvação. Naquele capítulo 3 de Hebreus, ele diz: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Não deixe para amanhã, não brinque com Deus, de Deus não se zomba. Se Deus está falando contigo, apontando o teu orgulho, apresente um coração compungido e contrito diante dele. Sabe, quebra a sua vida diante do Senhor. Não endureça mais, porque o Evangelho, quando não quebranta, ele endurece. Ele é cheiro de morte para morte e cheiro de vida para vida. Pregadores no passado diziam que a luz do Evangelho é como a luz do sol, que tanto derrete a cera quanto endurece o barro. Ou seja, se você ouvir a voz do Senhor e não se arrepender, isso vai criando aquela esclerose no coração. Vai roubando a sua sensibilidade. E você começa a embrutecer, com uma consciência cauterizada, até parar o coração. Hoje, se você está ouvindo a voz do Senhor, antes que o dia do Senhor venha, quebre o seu coração. Versículo 3. Buscai o Senhor, é o que nós lemos. Vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão. Mansos da terra, buscai a mansidão. Mansidão é uma outra palavra para humildade. Um coração quebrantado diante do Senhor. Porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Irmãos, todo o livro ele está falando, o dia do Senhor vem, o dia do Senhor vem, o dia do Senhor vem. Mas agora, você leu no final do versículo 3, existe um esconderijo. Aliás, Sofonias significa aquele a quem o Senhor esconde. Ou seja, num dia de rebate, de densas trevas, de negrume, num dia de indignação, de ira, de furor, daquele que está sentado no trono e do Cordeiro, existe um esconderijo. No final de Malaquias, capítulo 3, ele diz: naquele dia eu vou poupar vocês como um pai poupa seu filho que o serve. Eu vou esconder vocês. E de fato, quando nós vemos, antes de derramarem o cálice da ira de Deus, no capítulo 16 de Apocalipse, tem um capítulo 15, quando a igreja está sobre um mar de vidro, com harpas nas mãos, cantando: grandes são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse é o cântico do Cordeiro, o cântico de Moisés. E eles estão guardados por Deus, antes que a ira venha. De igual maneira, meus irmãos, existe um esconderijo no dia do Senhor. E o acesso a Ele é pela humildade. Humildade daqueles que reconhecem a sua falência. Que falam: eu não dou conta de cumprir a lei. É pesada demais para mim. Meu coração naturalmente é de fato orgulhoso. Eu preciso de um Salvador. Do lado de cada cruz nós sabemos que esse esconderijo se chama Jesus Cristo. Porque sem Jesus Cristo, preste bem atenção nisso, sem Jesus Cristo, Deus é teu pior inimigo. Se Cristo não te esconder da ira de Deus, não é o diabo que vai te fazer sofrer. O diabo vai estar sofrendo no lago de fogo e enxofre. É Deus que vai te mandar para sofrer com Ele eternamente.
lá onde o verme não morre, o fogo não se apaga. Sem Cristo, Deus é teu pior inimigo. Por isso, Cristo é, para nós, o escudo que nos defende da ira de Deus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele aplaca o furor de Deus. Nós escondemos em Cristo. Porque Cristo, quando foi levantado no madeiro, Ele escondeu atrás de si o seu povo. Ele viu o fruto do seu penoso trabalho e a sua alma se alegrou. E Ele sorveu o cálice da ira de Deus até a última gota, para poder levantar um outro cálice, o cálice da nova aliança, e propor um relacionamento pacífico com Deus em reconciliação. Jesus Cristo experimentou na cruz a ira de Deus. E aqueles que se escondem em Cristo podem ter a certeza absoluta de que não vão experimentar nenhuma só gota do furor de Deus. Corra para Jesus Cristo. Ele disse: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vocês vão achar descanso para a alma de vocês. E aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde. Para ir para Jesus Cristo, você tem que abandonar a sua ilusão de religião. Olha o capítulo 3, versículo 12. Eu vou ler a partir do versículo 11. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma de tuas obras, com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na soberba. De novo, o problema é orgulho. E tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas, versículo 12, deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Qual é a característica dos crentes? É um povo modesto e humilde, que confia no nome do Senhor. Para estes, a profunda alegria da salvação. Eu vou só ler a partir do versículo 14. Acompanhe. Capítulo 3. Canto à filha de Sião. Rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o coração, exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá em Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Irmãos, aqui poeticamente fala de Deus se regozijando em nós com júbilo. Deus, que é o ser mais alegre desse universo, transbordando a sua alegria em nós naquele dia. Você precisa, hoje à noite, ter uma plena certeza de onde você vai estar no dia da ira do Senhor. Note, a pergunta não é se esse dia vai existir ou não. Isso não está em discussão aqui. O profeta já disse que esse dia vai acontecer. E nenhum tio, nenhuma letra cai, expira, caduca da lei do Senhor. Podem passar céus e terra, mas a palavra de Deus não passa. Então esse dia vai acontecer. A pergunta é onde você vai estar. Entre os orgulhosos, obstinados, teimosos e rebeldes, que endureceram seu coração,
que se apegaram ao amor ao dinheiro, ao sincretismo, e não atenderam à disciplina de ninguém, ou você vai ser contado entre os humildes, que quebraram o seu coração, arrependidos diante de Deus, e correram para Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Essa pergunta você precisa responder, e é pessoal, é intransponível, não tem jeito de isso ser respondido coletivamente. Existe um livro com nomes de pessoas, não de comunidades ou de igrejas, mas de pessoas. Feche seus olhos. Fale com Deus nesse momento. Converse com o Senhor. Hoje, se você ouve a voz de Deus, não endureça o teu coração. É tempo de arrependimento, de contrição, de quebrantamento na presença do Senhor. É tempo de salvação. Quebra o teu orgulho, jovem. Quebra o teu orgulho, adolescente. E desde já clame por Jesus Cristo. Reconheça que sem Ele você não consegue. Pai, em nome de Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador, eu peço que hoje à noite haja salvação neste lugar, Pai. A minha oração é para que Tu abras os olhos dos cegos espiritualmente, que Tu destampes os ouvidos dos surdos e que Tu dês vida àqueles que estão mortos em delitos e pecados. A minha oração, Deus, é para que Tu quebrantes os corações. A Tua palavra é martelo que esmiuça a penha e pode vencer os muros do preconceito e da obstinação que nós levantamos dentro de nós. Por isso, Deus, usa a Tua palavra qual uma espada e desfere golpes em nossos corações. Traze-nos com corações humildes diante do Senhor, compungidos, contritos, quebrantados, esfarelados. Deus, ajuda-nos a apresentar os cacos da nossa vida para o Senhor e pedir misericórdia a Ti e clamar por redenção, por salvação. Livra-nos, Deus, da ilusão do orgulho e leva-nos a Cristo, Pai. Leva-nos a Jesus Cristo, o esconderijo único que Tu preparaste para o Teu povo. Nele, abrigados, nós temos do Senhor paz, alegria, reconciliação, perdão. Sem Cristo, Deus, nós vamos ao Senhor em sofrimento eterno diante de Ti, banidos da Tua face e da glória do Teu poder. Eu peço ao Senhor, Deus, por misericórdia, pela minha vida e pela vida dos meus irmãos e amigos aqui, que possamos humildemente estar abrigados em Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador.
em cujo nome nós oramos a Ti. Amém, Deus.